E olha, a série de alterações em regras para o setor de aviação civil entra em vigor amanhã aqui no Brasil. A ANAC divulgou as mudanças ainda em dezembro e o ponto mais polêmico foi derrubado hoje à tarde. Depois de muitos entraves de órgãos que defendem os consumidores, a autorização da ANAC para que as companhias cobrassem por bagagens despachadas foi suspensa por uma decisão provisória pela Justiça de São Paulo. Mas as outras alterações elas vão continuar valendo. Com a mudança de regra estabelecida pela ANAC, a franquia de bagagem de mão, por exemplo, passa de 5 para 10 quilos, mas tem que ser de acordo com o limite de volume e as regras de segurança da ANAC. O passageiro deve informar à empresa aérea se carrega na bagagem objetos de valor acima de R$ 5.200. O objetivo é facilitar as indenizações e evitar conflitos em casos de extravios. E as bagagens extraviadas devem ser restituídas em até 7 dias para os voos domésticos. Atualmente, o prazo é de 30 dias. Para os voos internacionais, o prazo permanece o mesmo, 21 dias. Além das bagagens, outros procedimentos de voos também mudam. Entre as mudanças estão as regras de procedimentos de documentação, que devem ser mais claras. As passagens também passam a ser mais flexíveis para alterações e garantir, pelo menos em uma das opções, 95% de reembolso ao passageiro no caso de mudanças. Caso a empresa deixe de embarcar alguém por excesso de passageiros, o chamado overbooking, o valor da indenização passa de R$ 1.000 para voos domésticos e R$ 2.000 para os voos internacionais. Mais informações sobre as mudanças também podem ser obtidas pelo site da ANAC, anac.gov.br. A gente falava agora há pouco sobre os benefícios concedidos a empresas aqui no Brasil. Isso é claramente um benefício da ANAC para as empresas do setor aéreo que estão com problemas financeiros, não é de hoje, né, William? Exatamente. O setor aéreo está amargando já há uns 2 anos um problema sério de caixa, né? Porque caiu bastante. Né? Daí não se pode negar aquela máxima de que quando o pobre estava podendo viajar de avião, se conseguia desenvolver mais o aspecto da aérea, porque tinha todo o aspecto da cadeia do turismo, a atividade econômica das empresas também demandava mais deslocamento de pessoal para outros estados. Sim. E que exigia o transporte aéreo porque tinha que ser um transporte rápido. E isso influenciou. Então, a queda da dinâmica econômica, com certeza teve impacto, não somente no turismo, como também na questão das atividades das empresas. E é natural que em toda situação de crise, cada setor vá primeiramente pedir socorro ao governo, apesar que se pregue muitas vezes que o governo não deva interferir na economia. Mas aí nós vemos uma situação na qual se faz necessária a ação do Estado. E a ação do Estado, com poder desenvolvimentista, com foco para a geração de trabalho e renda, pode ser positivo. Uma questão é equilibrar o que de fato vai gerar trabalho e renda e outra que vai só aliviar o caixa das empresas por intermédio de desoneração. Agora é uma questão de se discutir. Será que somente essas medidas vão atenuar alguns custos? Mas será que a dinâmica com o volume de pessoas transportadas será tal qual foi nos anos anteriores, nos últimos 10 anos aproximadamente, no período de 2005, 2010, 2012, dependendo do caso? Então é uma questão. Então tem que se discutir uma outra situação que são custos operacionais nacionais, porque nós temos um custo que quando a aeronave fica no chão é alto, né, justamente com o incentivo de que não haja situação de superlotação de aeroportos e coisas do tipo, mas também tem que se discutir o acesso à passagem e a qualidade do transporte aéreo brasileiro. Nos Estados Unidos, é uma malha aeroviária muito maior do que a nossa, e aqui nós temos situações nas quais a pessoa que está na Paraíba quer se dirigir para o Maranhão, ela, às vezes tem que pegar um avião indo até aeroporto, até Viracopos em Campinas, para depois pegar um para o Maranhão. Ou seja, nós temos uma logística e isso encarece o acesso ao transporte aéreo. Então nós temos que ter uma revisão de novas concessões, uma revisão de custos operacionais e principalmente discutir dinâmicas para que a população que outrora tinha acesso volte a tê-lo também. Agora, você tocou bem no ponto do acesso anterior que havia, que era muito maior do que agora. Há vários fatores, como você já falou, né? A redução da economia, o esfriamento da economia, desemprego, tudo isso colabora. Agora, para uma retomada do setor, imagino que o tempo vai ser muito maior do que foi para a defasagem do setor. Não, com certeza. A tendência é que a retomada da economia já é lenta e gradual, mas a passos bem pequenos. O que se esperava acontecer no final de 2017 já estão postergando para 2018, né? Então já tem esse passo. E depois, para poder se retomar,
Porque ainda tem toda a questão que a nossa cultura brasileira preserva o transporte rodoviário, Sim. e não ferroviário e não E aeroviário. eu acho que tem mais uma outra questão que eu acho que é importante nesse aspecto, que é qual é o projeto de país que nós estamos vivenciando hoje, né? Porque, por exemplo, esse período que o Brasil experimentou um bom crescimento econômico, aí, uma boa parte dos anos 2000, né? Você tinha algumas políticas eficazes de distribuição de renda, o que Exato. permitiu que uma parcela da população que estava sempre fora de determinados consumos pudesse se inserir Sim. como consumidor desse serviço. O caso do avião foi nítido, né? A quantidade de pessoas que passaram a viajar de avião. E o que me preocupa é que tudo aquilo que nós estamos fazendo no campo da política econômica hoje, né, não aponta para essa direção. Então, mesmo que a economia seja retomada, nós não vamos ter um processo de ascensão social das pessoas que estão mais na base da pirâmide, como tivemos em outro momento.